Vai correndo, né? Já vai convidando seus amigos aí, ó. Olha quem tá entrando na área aí. Então, Pulseira Caveira, minha seguidora fiel. É, rapaz, Pulseira Caveira me segue há muito tempo. Ceilândia Sul. Ceilândia Sul. Me segue também, muito tempo. Vamos lá. Jogando pesado. Ei, Zuki, olha a Dandara aí. A Dandara eu já conheço, né? Dandara, ela sempre fala assim: ei, Zuki, eu já sei que é ela. Domingo agora tem segunda fase, Amapá. Vai jogar pesado, né? Jogando duro, Maranhão, em pleno feriado. Altamira, Pará. Bruno Braz, terceiro colocado. Lá para delegado Amapá, né? Terceiro ou segundo? Lá de Manaus. Que Deus te abençoe lá. Agora no domingo, né? Já tá levando o Zuquiderno. Vai jogar duro, vai dar certo, meu parceiro. É isso aí, pegando as últimas dicas. É isso aí. Vamos lá então? Todo mundo na área? Todo mundo na área? Valeu então, pessoal na área, né? Pessoal, ontem eu fiz uma live muito interessante acerca da posse ao porte de munição, né, de uso restrito. Eu joguei duro ontem. Apenas faz eu assisti a live depois e apenas faz uma retificação numa informação que eu passei, mas é coisa básica. O que acontece? Lá eu falei que para o STJ o porte, o delito, né, os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento não se restringe, aí no momento eu falei, a incolumidade pública. Não se restringe à incolumidade física, né? Eu pensei física e falei pública, beleza? Não se restringe à incolumidade física, ou seja, é mais abrangente. Ou seja, veja, além da incolumidade física, o bem jurídico tutelado, né? Isso que eu queria falar, o bem jurídico tutelado não se restringe à incolumidade física. O bem jurídico tutelado é mais abrangente, ou seja, a paz social, né? E a segurança pública, né? E a paz social e a segurança pública, que é a incolumidade pública. Beleza? Aí na hora lá eu falei que não se restringe a incolumidade pública. Não, é incolumidade física. Tranquilo? Só isso. O resto lá é jogo duro total. Beleza? Acerta aí no Zuquiderno. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte. Me pediram hoje. Professor, faz o seguinte. Nem que seja apertada a síntese. Porque eu acho que eu vi em algum local alguém falando sobre a diferença do roubo e extorsão. Que se o agente aponta a arma e a vítima entrega, não seria roubo, seria extorsão. Eu tô aqui sem entender nada. Calma, né? Calma. Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Bem, eu tenho que te chamar no Perceba para dizer que entre a diferença entre a extorsão e o roubo, eu tenho discussão doutrinária, né? Eu tenho discussão aí doutrinária. Beleza? Estou em Brasília, queria passar para agradecer a DP. Beleza, entra em contato comigo depois no Instagram. Manda uma mensagem lá que a gente tenta se encontrar aí. Então, veja... eu tenho uma discussão doutrinária, né, acerca da diferença do roubo para a extorsão. Eu vou abordar aqui, beleza? Então é bom, sempre você dar as duas correntes e falar qual é a majoritária. Tranquilo? Vamos lá então. Delito de roubo, previsto lá no artigo 157.
Aí descreve: subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, veja, pena, escala penal de 4 a 10 anos, né? De reclusão e multa. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, veja que a violência e grave ameaça, né, são elementares aqui do delito de roubo. E eu tenho o verbo subtrair. Legal, então? Bacana. Bem, fiz aqui a leitura do 157. Veja que agora eu tenho que fazer a leitura do 158, né, que é o delito de extorsão. Por sua vez, o 158 menciona o seguinte: constranger alguém, mediante violência, grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Eu vou te chamar no Perceba e dizer, veja que as elementares de violência e grave ameaça, tanto estão no bojo do artigo 157, são elementares do roubo, como também são elementares da extorsão. O verbo no roubo é subtrair, na extorsão é o quê? Constranger. Não é isso? Bacana? O objeto material, quando você verifica aqui no roubo, veja, é um objeto móvel, né? Na extorsão fala vantagem, vantagem indevida, não necessariamente um bem móvel. Bacana. Professor, então olha só, o Tício entrou dentro de um ônibus. Sim. Ele apontou a arma para a vítima. Sim. E é porque foi esse exemplo que eu vi, né? Alguém falando. Ele apontou essa arma para a vítima. Sim. A vítima entregou o bem. É roubo ou é extorsão? Eu tenho que te chamar no Perceba para dizer que eu tenho duas correntes doutrinárias. Há uma corrente, uma primeira corrente, capitaneada lá pelo saudoso professor Nelson Hungria, né, inclusive citando Frank, que diz o seguinte: o roubo, o verbo não é subtrair? Sim ou não? Sim. Se o verbo é subtrair, perceba, eu só vou ter o roubo se o autor da ação, ele pratica a ação de subtrair. Se a vítima entrega o bem, mediante grave ameaça, não há que se falar em roubo e sim extorsão. Entenderam ou não? Primeira corrente, entendendo que se a vítima entrega o bem, mediante violência ou grave ameaça, eu teria extorsão e não roubo. Por quê? Porque o roubo, veja, o verbo do tipo é subtrair, o agente tem que praticar a ação de subtrair. Deu para entender isso? Primeira corrente, né? Deu para entender isso? Que na primeira corrente entende que o agente entrou no ônibus, apontou a arma de fogo para a vítima entregou o bem. Eu teria extorsão. Por quê? Porque o autor, veja, ele não subtraiu a coisa. Beleza? Mediante grave ameaça, né? Pode ser com arma de fogo, pode ser com faca, pode ser verbalmente, não é isso? Vamos aqui, né? Vamos aqui se prender aqui na técnica. Beleza? Deu para entender? Professor, mas e aí? Eu poderia ter o roubo ainda nesse contexto? Para essa primeira corrente, você só teria roubo se o agente apontar a arma e esse agente, ele pegar o bem da vítima. Ou seja, ele mesmo apontou a arma e ele pratica a ação de subtrair. Ou seja, eu teria que ter aí a contrequitácio. Veja, calma, contrequitácio que eu falo é o contato com a coisa, né? Com essa concepção de contato com a coisa. Beleza? A teoria que é adotada é a Amócio. Mas veja, quando eu falo contrequitácio é porque eu mandei no latim, joguei duro. Eu falei, ele tem que ter o contato com a coisa, ou seja, ele ter a praticação. Por isso que eu falei contrequitácio. Beleza? Contrequitácio é contato. Chamei no latim, joguei duro demais, com o nível lá em cima. Mas a teoria, né? A teoria da Amócio. Vamos cá. Então, eu já expliquei para vocês, né? A teoria da Amócio, da locupletácio, da Hilácio, da Ablácio. Não é isso? Já expliquei numa outra live e não vou falar aqui agora. Que são as teorias lá da consumação do roubo e furto. Depois a gente fala sobre isso. Então, perceba bem. Primeira corrente, né? Um exemplo. O verbo não é subtrair? Sim. O agente entrou no ônibus, apontou a arma de fogo.
apontou, a vítima entregou o bem, a vítima entregou o bem, extorsão. Extorsão por quê? Porque não ocorreu a subtração. A vítima que entregou o bem. Primeira corrente, o agente entrou no ônibus, apontou a arma de fogo, ele mesmo pegou o bem da vítima, roubo. Roubo por quê? Porque ele praticou a ação de subtrair. Deu para entender? Primeira corrente com essas duas pegadas. Deu para entender? Primeira corrente com essas duas pegadas. Quando você falar, professor, eu entendi a primeira corrente com essas duas pegadas. É porque você pode avançar. Porque eu tenho que, né? Tem que estar aqui na minha cabeça, porque você está jogando duro demais. Eu ainda não tinha percebido isso. Olha que essa corrente tem uma certa razão, né? É claro que tem uma certa razão, afinal de contas, ela era defendida pelo maior penalista de todos os tempos, né? O maior penalista brasileiro de todos os tempos, Nelson Hungria. Fica aqui minha reverência ao saudoso mestre Nelson Hungria. Depois dele, ninguém mais, só ele. Né? Não tem. É a base de todos os doutrinadores brasileiros hoje. Nelson Hungria. Não tem, né? Não tem X, não tem B, é o cara. Beleza, tranquilo. Primeira corrente nessa pegada. Veja que eu tenho uma segunda corrente. Dizendo o seguinte. Olha, na verdade, a diferença, né, básica e fundamental, digo, entre o roubo e a extorsão está na colaboração da vítima. Como assim segunda corrente? A segunda corrente fala o seguinte. Olha, na extorsão há necessidade da colaboração da vítima, não é isso? Constranger alguém, né? Olha lá como menciona 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica. Eu tenho que constranger essa vítima a fazer. Eu tenho que constranger essa vítima a tolerar. Ou eu tenho que constranger essa vítima, veja, que faça ou deixa de fazer alguma coisa. Não é isso? Então, veja, eu necessito de uma ação da vítima para eu obter a vantagem econômica. Eu necessito da colaboração da vítima. Quando há necessidade da colaboração da vítima, eu tenho a extorsão. Quando não há necessidade da colaboração da vítima, eu tenho roubo. Segunda corrente, vamos entrar no ônibus? Vamos entrar. Agora eu estou com a segunda corrente. Segunda corrente, o Tício entrou no ônibus, apontou a arma para a Mévia. A Mévia entregou o celular. A segunda corrente pergunta, vem cá, ela entregou o celular, entregou? Sim. Mas ele poderia pegar o celular da mão dela? Veja, era necessário ela entregar ou dentro daquele contexto ele poderia pegar? Veja, para ele obter essa vantagem, né, econômica, né, esse bem. Veja, há necessidade? Eu posso apontar a arma, entrega o celular, entregou. Eu posso apontar a arma e eu mesmo pegar o celular. Ou seja, não há necessidade da colaboração da vítima. Entenderam ou não? Então, nesse contexto, eu teria roubo e não extorsão. Entenderam ou não? Por quê? Porque não interessa se a vítima entrega a coisa ou se é o agente que pega a coisa. Por quê? Porque a colaboração dela e nada é a mesma coisa. Porque ele pode obter esse bem, ele pode pegar esse celular ou ela pode entregar. Deu para pegar, segunda corrente, informando que se não há necessidade da colaboração da vítima, eu tenho um roubo. Deu para entender? Deu não? Se deu para entender, guerreiro, senta o dedo nesse coração. Senta o dedo nesse coração. Entenderam ou não? Então, veja, eu vejo com uma maior razão, com a maior pegada, inclusive, em tipificações, né, que nós fazemos na delegacia, veja, pela prática, né, desses delitos no dia a dia, a melhor tipificação é no sentido do roubo. Então, eu entendo aí que a corrente majoritária, que a diferença, veja, está na colaboração da vítima. Entenderam ou não? Então, veja, na segunda corrente, veja, para que haja extorsão, tem que ser necessária a colaboração da vítima.
Entenderam? Na segunda corrente tem que ser necessária a colaboração da vítima. E o roubo? O roubo não há necessidade. Eu posso pegar o celular ou a vítima pode me entregar. Entenderam ou não? Então, quando a gente entra no ônibus, aponta a arma de fogo, não interessa se foi a vítima que entregou ou se foi a gente que pegou a coisa. Eu tenho roubo aí e não extorsão. Essa é a melhor pegada, né? Até porque, o que acontece? Não tem como, né? Veja que... Calma que eu vou falar, calma. Veja que se você raciocinar com a primeira corrente, dificilmente você vai ter o delito de roubo configurado. Sabe por quê? Porque quando o cara aponta a arma, veja, até para a segurança dele ali na ação criminosa, ele espera que a vítima entregue a coisa. Posso o celular? A vítima, amedrontada, ela não espera o agente pegar do celular da mão dela. Entenderam ou não? Porque essa ação de esperar, veja, ela pode ofertar uma resistência. Então, ele, quando aponta a arma, a vítima sempre está entregando, toma aqui minha bolsa, toma, né? Então, veja, teríamos mais tipificações de delito de extorsão, né? Dentro de um ônibus, por exemplo, ele aponta a arma e todo mundo vai entregando. É ou não é? Ele não vai pegando a mão de cada um, até porque para ele é mais difícil, né? Veja, dificulta a dinâmica da ação criminosa. Entendeu? Então, quando ele aponta a arma, as vítimas que vão entregando as coisas, né? Toma aqui, não me faz nada não. Aí, toma aí. Ah, é extorsão? Claro que não. Isso é roubo. Beleza? Corrente majoritária com essa pegada lá em cima. Beleza? E a corrente minoritária defendida aí pelo saudoso, que defendia nosso saudoso Nelson Hungria, citando o Frank, inclusive, entende que se a vítima entrega, né, se há tradição da coisa, teria extorsão na primeira corrente. Deu para entender isso ou não? Deu para entender a diferença das duas correntes? É isso? Então, pela segunda corrente, vamos lá. Pela segunda corrente, o verbo subtrair. Beleza, subtraiu a coisa, eu tenho roubo. Pela segunda corrente. Pela segunda corrente, a vítima entregou a coisa. A vítima entregou a coisa? Entregou. A vítima entregou a coisa? Entregou. Não ocorreu a subtração. Tá, mas espera aí. A vítima entregou a coisa, mas o agente poderia pegar dela? Poderia pegar a coisa na mão dela? Tinha necessidade dessa colaboração? Rapaz, o agente podia pegar, porque ele estava apontando a arma, era só ele chegar lá e puxar aquilo da mão dela. Ah, então é roubo. Por quê? Porque para ter extorsão, eu tenho que ter a necessidade, né, da colaboração da vítima. Por exemplo, lá no denominado sequestro relâmpago, que é extorsão com cerceamento de liberdade da vítima, em que o agente leva a vítima até o caixa eletrônico, não é isso? Para que a vítima venha a fornecer a senha, né? Para que ele venha a obter aquela vantagem econômica. Por isso que você tem extorsão lá, não é isso? Falso sequestro, né? Que é o chamada extorsão virtual, né? Você tem extorsão, porque há necessidade, veja, de da colaboração da vítima, ou seja, da vítima realizar o pagamento para ele obter aquela vantagem econômica. Entenderam ou não? Bacana? Tranquilo? Ele não pode. Como é que ele vai pegar? Não tem como pegar. O dinheiro está com a vítima lá em outro local. Entenderam ou não? Bacana, né? Tranquilo. Essa aí que a colega colocou, né? Eu não ia nem mencionar aqui, mas você tem Francesco Carrara, e aqui eu jogo duro demais com a pegada de monstro. Francesco Carrara, na Itália, ele entende o seguinte... ele vai muito pelo... Ele fala o seguinte, Francesco Carrara fala o seguinte: se o agente apontar arma de fogo e falar, me passo bem, se não te mato, e a vítima entrega o bem ou ele pega a coisa, teria roubo. Agora, se ele chega para a vítima, se você não me der tal coisa, eu vou te matar, ou seja, uma promessa de mal futuro, você teria extorsão. Entenderam ou não? Carrara, né, com essa pegada lá na Itália, veja, faz essa diferença. Mas eu me prendi mais à diferença que nós temos aqui, né? Que a doutrina discute que é esse comportamento da vítima, né? Eu chamei lá na Itália, puxei e aqui eu abordei duas correntes só, né? Isso aí seria uma terceira corrente aí, beleza? Mas vamos se prender só nessas duas aqui. Tá, professor, na prova, como é que eu faço? Cara, eu tenho que falar o seguinte para vocês. Eu já vi, aí eu tenho que ser sincero, eu já vi provas adotando a primeira corrente, uma pegada minoritária,
né? Adotando a primeira corrente, uma questão em que o agente entrou no ônibus, apontou a arma, a vítima entregou a coisa, todo mundo foi no roubo e a questão deu extorsão. Infelizmente eu já vi, mas eu tenho que falar para vocês que isso é minoritário, né? Cabe aí um recursozinho, né? Veja, professor, quem você pode então defender aí que adota a segunda corrente? Tá, deixa eu ver. Kleber Masson, por exemplo, né? Kleber Masson adota a segunda corrente. Você vai ver que na majoritária adota a segunda corrente. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, veja, não adianta, né? Tem que apresentar as correntes, né? Então, acho que, não sei quem foi, eu também nem quero saber, não. Aluno me perguntou aqui, professor, mas... E aí eu não entendi bem. Eu falei, não, é porque tem duas correntes aí. Aí queria que eu explicasse isso no Zap. Não tem como explicar, né? Aí eu tenho que fazer a live e chamar no Perceba. Veja que é bom a gente analisar ainda a diferença entre o roubo e a extorsão. Veja que na extorsão não há necessidade que, veja... De que eu tenha bem móvel, como por exemplo lá no roubo, né? Ele fala subtrair coisa móvel alheia. Uma casa, por exemplo, não pode ser objeto de roubo, não é isso? Mas uma casa pode ser objeto de extorsão. O agente aponta a arma de fogo e fala, assina essa transferência desse imóvel para o meu nome. Aí, ó, eu necessito dessa assinatura. Veja, a colaboração da vítima é necessário. Então aí, ó, extorsão. Extorsão, ó, bem imóvel. Uma casa pode ser objeto de extorsão, não pode ser objeto de roubo, porque eu jogo duro demais. Tranquilo? Tranquilo? Legal? Bacana, né? Em apertada síntese, né, pessoal? Eu só passei, inclusive eu fiz esse vídeo, né, até para responder um aluno, ele deve ter assistido aí. Beleza? Eu nem preparei essa aula, né, pra gente aprofundar aqui e tal, mas é só para você saber a diferença nessas duas correntes aí, uma corrente doutrinária com essa pegada. Uma questão de prova, acho interessante citar as duas correntes, né? E aí, quando você citar o Hungria, mete saudoso, para você entender, inclusive dizer pro examinador que você sabe que ele já morreu, né? Porque tem gente que acha que ele tá vivo ainda. Aí tu mete um saudoso, Nelson Grias, chama no percebidigo. Entendeu ou não? Porque, né? Aí é para você mostrar já que você conhece o doutrinador, que já está falecido e tal. Chama no saudoso, né? Você não pode chamar saudoso quem está vivo. Joga duro demais, né? Quebra o galho. Beleza? Vocês gostam, né? É isso aí. Então, deu para entender, né? É claro, né? Eu também entendo como entende o professor Kleber Masson. Veja, que não independe se a vítima entrega ou se o agente pega coisa, por exemplo, no contexto de ameaça com uma arma de fogo ou um outro instrumento. Por quê? Porque, veja, se o agente ele poderia pegar a coisa ou a vítima entregar, veja, a colaboração dela é desnecessária, né? Não é necessário para ele obter aquela vantagem. A vítima entregando até facilitou para ele, mas veja, não teria aquela necessidade dela entregar a coisa para ele obter essa vantagem, ou seja, obter esse bem subtraído, né? Tranquilo? Tranquilo, né? Não há necessidade, veja, dessa tradição da coisa. Beleza, então, com a pegada de monstro total, veja, então eu tenho que dizer o seguinte, acerta lá então aquela informação que eu passei ontem lá no Zuckerberg, né? No sentido de que eu falei lá o bem jurídico tutelado, não se restringe aí, calma música, né? Agora não acabou ainda a aula. Não se restringe à incolumidade física, né? Lá eu tinha falado em incolumidade pública, não, acerta lá. Não se restringe à incolumidade física, né? É mais abrangente, tanto tutela a paz pública, né? Segurança pública, que constituem aí a incolumidade pública. Aí sim, incolumidade pública. Beleza, então, a música aqui, né? Querendo entrar na parada, eu tô aqui ainda, né? O DJ, eu sou o DJ que apertei e deu mole. Beleza, pessoal, deu para entender, né? Essas duas correntes aí, então, vocês entenderam ou não? Quem é que entendeu aí? Falou, não, professor, jogou duro demais, pegada foi de monstro total, eu entendi a primeira e a segunda corrente, e é isso. É essa a pegada das aulas, super indico, Ceilândia Sul, né? Eu já falei, né? Básico, aqui não, né? Professor, você sempre fala isso, né? Mas a cada dia que eu entro nessa live aqui que eu me surpreendo, né? Uma qualidade dessa, gratuitamente. Eu já fiz milhões de cursos online, ninguém nunca me falou isso. É porque lá eles colocam um vídeo, né, para você. O professor também tem culpa não, pessoal.
É porque eles colocam lá 20 minutos, né? Não, isso aqui tu fala isso aí em 20 minutos. Mas não dá, não, mas tem que ter assim, ah, não, porque o professor X faz. E vão vender. Aí já viu, né? A gente tem que fazer uma coisa de qualidade. Já me perguntaram, professor, por que você não faz assim uma coisa em sequência que eu queria, né? Tá, bacana. A gente está pensando, claro, em fazer lá no site, né? Fazer um curso realmente, não é isso? A princípio seria para agente de polícia, né? E depois fazer para delegado, enfim. Mas é uma coisa mais organizada. Mas se esse projeto seguir, eu não vou parar de fazer minhas dicas aqui. Até porque fala aqui, quem quiser depois já assiste lá também. E até me falaram o seguinte, mas vem cá, se você começar a colocar lá no site, né, organizado e tal, e aí, claro, vai ter que comercializar isso, porque tem todo um gasto, né, não tem como. Aí, se você continuar dando aula no Periscope, a galera não vai comprar suas aulas lá no site. Cara, eu falei, cara, é o seguinte, o pessoal já tem minhas aulas, aí são 2 anos, eu acho que o pessoal vai prestigiar sim, vai assistir aqui minhas dicas, né, tal, e vai complementar com aquela aula mais organizada, porque é na sequência, né, com aquela aula na sequência lá no site, né. Eu não acho que o aluno vai parar, não. Eu não vou querer parar aqui com as minhas dicas aqui no Periscope, nem vou deixar cair o padrão. Ele pega aqui e pega lá, ele vai ficar mais robustecido ainda. Porque tem o meu aluno que ele não tem nem condições de pagar, vamos supor, esse cursinho, né, que vai estar lá. Mas aí ele tem aqui as dicas, aqui tem os que der. Ele tem essas paradas, entendeu? Então vai ser aquela, né, de direito penal, né, aquela sequência, né, tudo, né. Porque aqui não tem como a gente dar sequência no telefone, é outra coisa, né, pessoal? Agora dentro do estúdio é outra coisa, né? A gente dá sequência e tal. Vídeos longos, né? Porque eu não gosto de miséria e eu não gosto de fazer também estelionatário acadêmico com ninguém. Não é isso? Ou eu vou fazer para arrebentar lá ou eu não faço. Né? Então não vai ter nada de básico lá não. É vários vídeos mesmo, porque tem que ter. Vai ter que manter o padrão, né? Se aqui de graça eu já faço, vocês estão reparando? Né? Se aqui de graça eu já faço, imagine uma coisa que eu vou, né? A gente vai comercializar futuramente aí, mas nada exorbitante. E a gente vai continuar nossas lives aqui, porque a gente joga duro demais, né? Os alunos aí gostam, né? Agora começamos até a bater papo aqui agora, né? Já saímos aqui da aula praticamente. Mas os alunos gostam. Vocês gostam aí das aulas? Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender? Dá para entender, né? Bacana, né? É claro que vou comprar aí, ó, colega lá, tá vendo? O pessoal tudo dando... A Cris, que já me segue há 2 anos. Quem é que é uma galera aí que já me segue há quase 2 anos aí? Tá aí, a galera aí? Que já me segue já há quase 2 anos aqui no Periscope, né? Que é o tempo que a gente tem aqui de Periscope. E olha que antes, né, eu entrava todos os dias, né? Agora eu não tô podendo entrar todos os dias, mas aí, ó. A galera toda aí, né? Bacana, das antigas. A galera aí. Isso, né? Bacana. Pessoal, então, mas isso é uma ideia ainda, beleza? Isso é uma ideia ainda de gravar no estúdio, enfim. A Izuki não vai se vincular com curso nenhum, beleza? É o Adelante, Izuki é o Adelante, eu sou o Adelante. Beleza? Tem um site lá, a gente coloca lá, né? Jogando duro demais. Beleza? As pessoas às vezes me perguntam, professor, por que você não vai dar aula no curso tal, por que no curso tal, por que no curso não? Eu dou aula no Adelante mesmo. Quem é um Adelante? Sou eu. Vambora. A gente não precisa, né? Veja, aqui eu já mostrei meu trabalho, todo mundo conhece, tá aqui, ó. Então, jogo duro, não precisa dar aula em curso X e curso Y para dizer que a gente consegue passar a aula, né? Eu dou aqui no Periscope mesmo. Já me chamaram já, para você é um professor de Periscope, né? Eu sou professor de Periscope mesmo. Porque eu jogo igual um monstro e no curso não dá não, porque eles querem me dar pouco tempo, né? Lá não dá, lá eu ocupo o vídeo todo, aí fala, não, tira esse doido daqui, senão ele dá prejuízo. Joga duro. Adelante focado. Beleza, guerreiro? Eu não vou, né? Deixar, eu quero 2 horas, 3 horas para falar de um tema assim, porque eu gosto de jogar duro. Aí o cara não deixa. Não, pô, mas vai gastar muito. Falei, então, deixa eu aqui no Periscope. Vamos lá. Eu chamo Carrara, né? Chamo Nelson Hungria. Também para fazer um jogo pesado. Beleza, pessoal? Hoje foi rapidinho, né? Top demais. Outra coisa importante. Projeto. Me siga lá no Instagram. @AiltonZuc no Instagram. Que eu vou começar a fazer lives no Instagram. Tem que seguir lá. Olha lá, Klaus Roxin. É Roxin, hein? Não vai falar Klaus Roxin não, hein?
Tu é adelante. Rock sim, rock sim. Como assim, professor? Fala assim, ó, rock sim. Isso, rock sim. Agora junta, rock sim. Isso, manda na oral. Klaus rock sim. Entendeu? Rock sim. Aí você junta, rock sim. Vai lá, Cláudio Roxinho. Não, filho. Aí você arrebenta, né, com um doutrinador, né? É isso aí. Klaus Huxin. Jacobis. Não Jacobis, Jacobis. Arrebenta aí. Guerreiro. Arrebenta aí. Toca. Isso, joga duro nesses corações. Valeu, galera. Vocês gostam, né? Quando eu dou uma desabafada na live, né? Vocês adoram, né? Olha lá, citando Kant. Terá aula de peça de prática para Delta? Qual? Do cursinho que a gente está pensando fazer? Vamos ver, né? Primeiro a gente vai tentar focar no curso de agente, né? Botar meu pessoal para passar. A gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas enquanto não foi para frente esse negócio, a gente continua aqui. E quando for também, vai continuar aqui também. O senhor é do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas eu sou delegado há 12 anos aqui em Brasília. 12 anos, né? Não é 12 dias, não. Manter a humildade, né? O cara entrou ontem aí, coloca o distintivo, já coloca uma marra. 2 aninhos de delegado. Não é isso? Aí tem que jogar duro, né? Eu tenho aí aproximadamente 950 flagrantes lavrados. 950, filho. Sabe o que é isso? Tem uma galera que entra ontem que quer pisar na cabeça de quem não é delegado. Começa, né? Nem tenta, né? Aqui é 12 anos de delegado, de adelante. Respeita, né? Baixa a bola. É isso aí, pessoal. 950 flagrantes. É isso aí. Presidência 950 flagrantes. Vamos com essa. Você é natural do Rio? Claro. Jacarepaguá. Tem que ter a humildade, né, pessoal? Nas letras. Bomba de corações, hein? Meia. Aí, ó. Taquara. Aí, ó. Estudei no Brigadeiro Short, ó. Taquara aí. Taquara junto comigo aí, ó. Estudei no Brigadeiro Short. Aí, ó. CDD na área aí, ó. CDD na área, ó. É isso aí, CDD forte também. É isso aí, pessoal. Galera do Rio, São Gonçalo. Nasci em Ramos. Quem for para os Romãos com a camisa do Vasco tem que merecer desconto. É o Vascão, né? Pessoal, vamos lá. Vamos lá, professor. Professor, sempre tá dando aula, eu tô entrando aqui, você tá aí conversando, né? Geralmente eu não converso aqui no Periscope, hoje eu tô conversando. É um prazer assistir sua aula. Eu sei, Taquara, sempre lembro do senhor, bacana. Pessoal, vamos nessa então, beleza? Então, veja, 2 correntes, tá? Então, por isso que você viu alguém explicando só uma, mas são 2, né? E a majoritária não é essa que explicaram, não. A majoritária é no sentido que você tem roubo configurado, mesmo que a vítima venha entregar a coisa, beleza? Majoritária, mas eu tenho a minoritária entendendo que se a vítima entrega a coisa, é extorsão. Nelson Hungria nessa pegada, eu já falei por quê? Porque Nelson Hungria entende que o verbo é subtrair, né? Aí eu dando a aula toda de novo aqui. Joga duro com você. Tchau, tchau.